Boa noite, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que bom podermos estar aqui mais uma vez, na presença do Senhor, glorificando a Deus, fiéis à palavra do Senhor, em obediência àquilo que o Senhor nos determinou, continuando na presença dEle, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Independentemente das circunstâncias, o Senhor é fiel. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bom. O Senhor nos sustenta. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro presente na hora da nossa tribulação. O Senhor é aquele que não dorme. O Senhor é aquele que não descansa. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos dá forças, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos abatidos, mesmo quando estamos enfraquecidos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz a palavra de Deus, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consolam. É o Senhor quem prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Independentemente das nossas dificuldades, independentemente das circunstâncias que estejamos enfrentando, ou das lutas que se nos apresentem, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado, e por isso nós dizemos Ebenezer, 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos livrou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor cuidou de nós e supriu as nossas necessidades. Até aqui o Senhor se manifestou na nossa vida. Até aqui o Senhor segurou a nossa mão quando nós estávamos enfraquecidos. Até aqui o Senhor nos levantou quando nós estávamos abatidos. Até aqui o Senhor nos deu força. Por isso, creia sempre. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia. Creia sempre. Creia sempre. Creia sempre. Até aqui o Senhor tem sido o nosso rochedo. Até aqui o Senhor tem sido o nosso refúgio. Até aqui o Senhor tem sido socorro presente na hora da angústia. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos libertado. Até aqui o Senhor tem sido o nosso refrigério. Até aqui o Senhor tem sido a nossa esperança. Até aqui o Senhor tem sido a nossa maior graça. Porque Ele, ninguém menos do que Ele, tem cuidado de nós. Queridos, não podemos recuar, não podemos desanimar, não podemos nos deixar abalar, porque o Senhor é aquele que tem suprido todas as nossas necessidades.
e de uma forma muito especial, o Senhor vinha ministrando ao meu coração: creia. Creia sempre. Ainda que tudo pareça desfavorável, ainda que tudo pareça desagradável, ainda que tudo pareça desconfortável, preocupante, assustador, ainda que estejamos no meio de uma pandemia, ainda que estejamos no meio da prova, ainda que estejamos no meio das angústias, ainda que estejamos no meio das maiores dores, ainda que o deserto esteja nos castigando, ainda que você e eu estejamos diante das maiores opressões, o Senhor nos promete palavra de vida, palavra de restauração, palavra de vitória, palavra de refrigério, palavra de ânimo. E eu venho aqui para te dizer: não desanime, não desanime, não desanime, creia sempre. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Creia sempre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Ainda que tudo pareça desfavorável, ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo pareça oposto àquilo que nós necessitamos, a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, as ovelhas não estejam no aprisco e nem haja gado nos currais. Ou seja, o cenário aqui é de fome, o cenário aqui é de necessidade, o cenário aqui é de angústia, o cenário aqui de aflição. Todavia eu me alegro no Deus, no Senhor eu exulto, o Deus da minha salvação. Independente do decreto, eu vou falar sobre isso já já, vai compartilhando aí essa live. Nós entramos um pouco mais tarde hoje, porque eu acabei de chegar de viagem. Pegamos chuva na estrada e demoramos para chegar. Mas eu não deixaria de honrar o meu compromisso com o Senhor, de ministrar a palavra de Deus conforme o Senhor determinou. Creia sempre. Esta foi a palavra que Deus vinha ministrando ao meu coração. Creia sempre. Creia sempre. Independente da situação. Veja o cenário que Abacuque descreve aqui. Cenário de desgraça. Cenário de necessidade. Cenário de angústia. Cenário de escassez. Cenário de fome. Cenário de tribulação. Ainda que o decreto seja desfavorável, ainda que a luta seja grande, ainda que a prova seja gigantesca, ainda que você esteja no meio do deserto, ainda que você esteja em plena pandemia, ainda que você esteja enfermo,
ainda que você esteja em provação, ainda que você esteja sendo confrontado, ainda que você esteja passando necessidade, ainda que você esteja no meio de uma grande prova. Veja o que o texto nos ensina. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, é necessário entender, conforme a palavra de Deus nos ensina lá no livro de Neemias, a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Então eu me alegrarei. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei. Eu exultarei naquele em quem eu tenho crido. Ah, queridos, quando nós entendemos que a nossa vitória não está condicionada às circunstâncias, nós podemos glorificar, nós podemos exaltar, nós podemos adorar o Senhor, nós podemos erguer a nossa voz e dizer que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele reina, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é fiel e que Ele não falha. Creia sempre, independentemente das circunstâncias, creia sempre, ainda que o decreto seja desfavorável. Eu vou falar sobre isso agora. Ainda que o decreto seja contrário, ainda que o decreto seja de morte, ainda que o decreto seja de morte. Se você for para o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, nós vamos encontrar a história de 3 rapazes chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 rapazes foram vítimas de um decreto. Foram vítimas de um decreto desfavorável. Porque o rei Nabucodonosor baixou um decreto. Ele baixou uma lei. Ele baixou uma determinação, uma ordem. Que quando os instrumentos tocassem, todos deveriam se prostrar e adorar uma estátua que ele mandou edificar. E todos se reuniram, todos foram chamados diante daquela estátua. E então os instrumentos tocaram. E todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de escultura. E qualquer que não fizesse isso, seria lançado na fornalha. Este foi o decreto do rei. E então, quando os instrumentos tocaram, todos se curvaram diante da estátua, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 rapazes sabiam da lei de Deus. E na lei de Deus havia uma direção clara. Não adorarás outros deuses, senão o Senhor. Não lhes renderás culto. Diante da lei de Deus, aqueles 3 rapazes desobedeceram o decreto de Nabucodonosor. É um texto muito conhecido, todos nós já ouvimos muito sobre esse texto da palavra de Deus, escrito no livro de Daniel, capítulo 3. E então falaram para o rei: olha, rei, aqueles 3 jovens que o Senhor constituiu como sábios do reino, eles não obedeceram o teu decreto.
eles não se curvaram diante da estátua que o Senhor mandou construir. E então o rei ficou furioso e mandou chamar os 3. E aí ele perguntou: como assim? É verdade que vocês me afrontaram? É verdade que vocês desobedeceram a minha ordem? É verdade que vocês não se dobraram e não se curvaram diante da minha estátua? E aqueles 3 iam fazer o quê? Eles tinham que escolher. Ou eles agradariam a Nabucodonosor, ferindo a Deus, ou eles agradariam ao Senhor, ferindo Nabucodonosor, afrontando. Não seria possível agradar aos 2. Eles tinham que fazer uma escolha. Quantas vezes você e eu precisamos fazer escolhas? Quantas vezes você e eu precisamos escolher? Quantas vezes você e eu precisamos nos posicionar diante de um decreto? O rei baixou um decreto. O rei baixou um decreto. Só que o decreto ia contra a lei de Deus. A lei de Moisés. E aqueles 3 então tinham que escolher. Seguir Nabucodonosor ou servir e ser fiel ao Senhor. E o rei furioso disse assim para eles: é verdade que vocês não se curvaram? Vocês não servem os meus deuses? Vocês não se curvam diante da minha estátua? A imagem de ouro que eu levantei? E aí o rei lança um novo desafio. Vocês estão dispostos, quando ouvires o som dos instrumentos novamente, a adorarem a estátua? Porque se vocês não a adorarem, eu lançarei vocês da fornalha. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Olha o decreto. Olha o decreto. Queridos, o Senhor tem falado muito sobre decretos. Quem tem acompanhado a live da madrugada, às 2 horas da manhã no Instagram da Sandra, @jubilojoias, tem visto a palavra de Deus sendo ministrada nos últimos 6 dias. Hoje é o 7º e último dia do propósito. Daqui a pouquinho, às 2 horas da manhã, será o 7º e último dia do propósito, de oração, de clamor. E especialmente ontem, nós falávamos muito sobre decreto, sobre maldição, sobre aliança com o passado, sobre comprometimento, sobre entrega. E o Senhor vem falando muito ao meu coração sobre decreto, sobre aliança e fé. E aqui havia um decreto contrário àqueles jovens servos do Senhor. Havia um decreto do rei contrário à lei de Deus. E aqueles jovens tinham que escolher. E olha a afronta, olha o desafio, olha a prova. Será? Quem é o Deus? Nabucodonosor perguntou, que poderá livrar vocês das minhas mãos? E eu fico absolutamente sensibilizado e encantado com a resposta dos 3 rapazes. Eles responderam: quanto a isto, ó rei, não necessitamos de te responder. Não temos uma palavra para te dar. Por quê? Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará. Se não, versículo 18. Fica sabendo, olha a palavra de um
servo de Deus temente a Deus, fica sabendo que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem que você levantou. Se você acha que Nabucodonosor foi ousado, eu fico com a palavra desses três. Eles foram muito mais ousados do que o rei. Porque o rei desafiou: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus? Que Deus é esse que pode livrar vocês de mim? Só que os três disseram: não temos nada para te responder, rei. Mas fica sabendo, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele quiser, Ele nos livra das tuas mãos da fornalha. Se não, se Ele não quiser, que fique o Senhor, rei, sabendo que nós não adoraremos a tua estátua. Isso é fé. Fé não é a certeza de que Deus vai me livrar. Não. Esses três não tinham certeza que Deus ia livrá-los. Fé não é a certeza de que Deus vai me livrar da Covid-19. Fé é a certeza de que eu adoro a Deus, Ele me livrando ou Ele não me livrando. Isto foi o que estes três aqui fizeram. Isto é fé. E a palavra que Deus colocou no meu coração é esta: creia sempre. Creia sempre. Creia sempre. Se Deus te livrar, Ele te livrou. Se Ele não te livrar, Ele não te livrou. Mas creia que Ele é o seu Deus. E estes três rapazes tinham essa convicção. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas fica sabendo, rei, nós não vamos adorar a sua estátua. Queridos, quando o crente se posiciona, o inferno fica em fúria. Estes três crentes, que crente é aquele que crê, eles creram. Crente significa, a palavra crente significa aquele que crê. Estes três crentes estremeceram o inferno com a sua fé. E o que o Senhor tem me falado, o que o Senhor tem me dito, o que o Senhor tem me chamado, uma convocação clara. Creia sempre. Creia sempre. Creia sempre. Quando o crente se posiciona, o inferno se levanta. Estes três se posicionaram. Olha, rei, nós não sabemos que resposta te daremos. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, o que nós te dizemos é: nós não adoraremos a estátua, porque não iremos desobedecer a Deus. O inferno se levantou. Literalmente o inferno se levantou. Nabucodonosor ficou possesso. É? Pera aí um pouquinho. Só um instante. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Vamos ver que Deus é esse que vocês servem. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais do que o habitual. O fogo queimava quem chegasse perto. E o rei mandou amarrar os três e jogar os três na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles se posicionaram. O que é se posicionar? Eu obedeço a Deus.
A lei de Deus dizia, não pode adorar outros deuses. Então estes três se posicionaram, não vamos adorar outros deuses. Não vamos adorar a estátua do rei. A estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir. Não vamos adorar. Porque não vamos ferir a lei de Deus. Não vamos desobedecer a Deus. Não importa as consequências. Quando o crente se posiciona e ele diz, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer tua vontade, mesmo que o preço seja a minha vida. O inferno se levanta. O inferno se levantou. Nabucodonosor se enfureceu. Ele ordenou aos homens, aos soldados do exército, os mais fortes, que amarrassem e jogassem os 3 rapazes na fornalha aquecida 7 vezes mais. Eles foram amarrados com as suas túnicas, os seus mantos e os seus chapéus e as suas roupas. E eles foram lançados na fornalha acesa 7 vezes mais. As chamas mataram os soldados que jogaram os 3. Porque a fornalha, a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. Tem pessoas aqui que estão enfrentando tribulações sobremaneira grandes. Fornalhas sobremaneira acesas. Mas o que eu tenho para te dizer é, creia sempre. Porque quando o crente se posiciona, o inferno se levanta. Quando o crente se posiciona, o inferno se levanta. Quando o crente se posiciona, o inferno se levanta. O inferno se levantou contra estes 3. Nabucodonosor ardia os seus olhos em ódio contra os rapazes. A fornalha ardia 7 vezes mais. Os soldados que lançaram os 3 foram queimados, morreram. E quando os 3 caíram lá dentro, o rei se espantou. Chega o dia, quando o crente é fiel a Deus, quando o crente obedece, por isso a palavra é creia sempre. Quando você mantém a sua fé, chega o dia em que os inimigos se espantam. Chegou o dia e o momento em que Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Chega o dia em que o inimigo se levanta. O que está acontecendo? Eu não consegui matar esse crente. Eu não consegui destruir a fé desse crente. Eu não consegui destruir a vida desse crente. Nabucodonosor se levantou depressa. E ele perguntou para os conselheiros, eu não entendi. Nós não jogamos 3 amarrados lá dentro? Como é que eu vejo 4 andando livremente na fornalha? E o 4º é um filho dos deuses. Aí vem a prova da fidelidade de Deus. Aleluia. Seja fiel ao Senhor. E o Senhor será fiel a você. Traia o Senhor. E você não terá a fidelidade de Deus. Estes 3 foram fiéis a Deus. Estes 3 foram fiéis a Deus. Então o rei se aproximou da fornalha e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham, saiam, vinde. Antes o rei dizia, quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Agora o próprio rei.
Quem te afronta é que vai dar testemunho da tua vitória. Chorabacanturi Handaremarasuribichai. Servos do Deus Altíssimo, o mesmo Rei. Venham. Venham. E todos puderam ver que o fogo não teve poder algum sobre os corpos dos homens. Nem foram chamuscados os cabelos, nem os mantos, nem houve cheiro de fogo sobre eles. Todos puderam ver quem é Deus. Seja fiel ao Senhor. E todos poderão ver, através da sua vida, quem é o Senhor. E então o rei baixou um novo decreto. O rei falou, versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Creia sempre. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Creia sempre. Mas eu estou na fornalha. Creia sempre. Mas é o decreto do rei. Creia sempre, porque o rei depois mudou o decreto. Ó servos do Deus Altíssimo. Deus enviou o seu anjo que livrou os seus servos que confiaram nele. Sabe quem é que Deus livra? Aquele que confia nele. Shuramarianda Rabassuri Bicanta. Não importa qual seja a sua prova, qual seja a sua crise, qual seja o seu desafio, ou qual seja o decreto. Deus livra aquele que confia nele. Porque não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E eu finalizo com o versículo 29. Portanto, eu faço um novo decreto. Deus muda decreto. Deus muda decreto. Falávamos tanto sobre maldição na live da madrugada passada. Deus muda decreto. O rei fez um novo decreto. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Antes o rei dizia, quem é o Deus que poderá livrar? E no final, o mesmo rei disse, não há outro Deus que possa livrar como este. Queridos, Deus muda decreto. Deus muda decreto. Deus muda decreto. Vai mudar decreto na sua vida. Se você crê. Ele vai mudar decreto na sua vida. Se você crê. Ele vai mudar decreto na sua vida. Se você crê. Deus muda decreto daquele que confia no Senhor. Deus mudou o decreto. E Deus é o mesmo. O Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem você serve.
não mudou. É o mesmo Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Ele muda decreto. Ele muda sentença. Porque ele é Deus. E sabe por que Deus permite que eu caia na fornalha? Sabe por que Deus permite que você caia na fornalha? Para mostrar que ele é Deus. Creia sempre, mesmo na fornalha. Porque ele deixa o servo dele cair na fornalha para mostrar que ele é Deus. Ele deixou esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caírem na fornalha para mostrar que ele é Deus. Queridos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta data. Deus muda decreto. Acabei chegando atrasado, abrindo a live mais tarde. Vim direto de viagem. Pegamos chuva na estrada. A viagem demorou um pouco mais do que eu imaginava. E nós nos atrasamos, mas eu não poderia deixar de entregar a palavra do Senhor. Deus muda decreto. E o Senhor vinha falando ao meu coração. Como é especial. Eu dirigindo no meio da maior chuva e Deus falando. Como é especial andar com Deus. Deus muda decreto. Mas olha, Deus me disse e me mandou entrar aqui para lhe dizer: creia sempre. Creia sempre. Creia sempre. Infelizmente, como eu acabei entrando fora do horário, muitas pessoas não entraram conosco. Então depois, a live vai ficar salva. Compartilha. Manda para as pessoas, vai ficar salva no IGTV. Compartilha. Compartilha essa live depois. Quando terminar, vai ficar salva e você pode compartilhar com quem você quiser a palavra de Deus. Creia sempre. Deus muda decreto. Queridos, vamos encerrar. A mensagem já foi entregue. E daqui a pouquinho, às 2 horas, a gente vai entrar no Instagram da irmã Sandra, @jubilojoias, para o 7º e último dia da campanha. E Deus tem feito maravilhas nessa campanha, viu? Nós vamos orar pelos cadernos de oração. Deus tem feito maravilhas. Já houveram muitos ensinamentos e milagres e curas. E hoje eu tenho certeza que Deus, através do seu Espírito, vai coroar essa campanha no último dia com bênçãos, com palavra e com graça. Te espero daqui a pouquinho. Não sei se serei eu que irei ministrar hoje. A Sandra é que tem sido direcionada pelo Espírito Santo. Cada dia ela chama uma pessoa. Chamou o Alex, chamou a Jane, chamou o Tito, me chamou. Não sei quem ela vai chamar hoje, mas tenho certeza que vai ser uma bênção. Não tenho dúvida disso. Marque um amigo nos comentários desta live aqui para que ele possa assistir. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Creia sempre. Deus muda decreto. Creia sempre. Deus muda decreto. Ah, mas está uma luta a minha vida. Ei, creia. Deus muda decreto. Ah, mas eu estou na fornalha e a fornalha está queimando. Ei, Deus é contigo na fornalha. Ele permite que você caia na fornalha para mostrar que Ele é Deus. Creia sempre. Creia sempre. Creia sempre. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço.
Domingo vou normalizar o horário, tá? Não tenho viagem para fazer hoje, então tudo certo. Já cumpri a minha agenda. Então normalizaremos a próxima live, vai ser no horário habitual. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço. Que esta seja uma madrugada de bênção e de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Durma com a sua promessa e desperte com o seu milagre. E eu te espero daqui a pouquinho, às 2 horas, @jubilojoias, Instagram da irmã Sandra, para o último dia da campanha de intercessão que tem sido conduzida pela Sandra. Deus te abençoe, fique com Deus, até logo mais. Cuidem-se, creiam, creiam, creiam sempre, em nome de Jesus. Tchau, tchau.